O conceito ampliado de desnutrição engloba tanto a deficiência quanto o excesso de macro e micronutrientes, incluindo a desnutrição energético-proteica, a fome oculta e a obesidade. Entretanto, nesta apresentação abordaremos apenas a desnutrição energético-proteica. A desnutrição energético-proteica pode ser definida como um desbalanço entre as necessidades de nutrientes e a ingestão, que resulta em déficit cumulativo de energia, proteínas e ou micronutrientes, que pode negativamente afetar o crescimento, o desenvolvimento e outros desfechos relevantes. As duas extremidades são marasmo e cachecol, que abordaremos com maior detalhe adiante. As causas são condições econômicas e educação, dietas restritivas, infecções, doenças agudas e crônicas, alcoolismo. A desnutrição ambiental comportamental é causada por desequilíbrio entre a demanda e a oferta de nutrientes, também chamada de desnutrição primária. Quando a desnutrição é secundária, há uma doença, injúria, pode-se usar o termo desnutrição relacionada à doença e incluir a condição como diretamente responsável pelo desequilíbrio nutricional. Por exemplo, na desnutrição energético-proteica associada a cardiopatias congênitas, doença celíaca ou síndrome da imunodeficiência adquirida. O termo desnutrição proteico-calórica engloba pelo menos 3 síndromes clínicas distintas. A primeira e mais comum, nanismo nutricional, ocorre em todas as regiões em desenvolvimento. É uma consequência da deficiência crônica de macro e micronutrientes no pré-natal e durante a primeira infância, e manifesta-se com baixo peso ao nascer e deficiências físicas e cognitivas irreversíveis, incluindo peso inferior ao normal e baixa estatura nos primeiros anos de vida. Em contraste com essa forma crônica de desnutrição proteico-calórica, uma segunda manifestação assume a forma de desnutrição aguda, uma deficiência principalmente de macronutrientes. Em suas formas mais graves, a desnutrição aguda inclui o cachecol, marasmo, que é o baixo peso para a estatura, e cachecol marasmático. A terceira síndrome consiste no estado de baixo peso para a estatura, que ocorre secundariamente a doenças agudas ou crônicas subjacentes, tais como insuficiência renal ou hepática, doença inflamatória intestinal, neoplasia ou infecção sistêmica, como HIV ou tuberculose. Apesar da existência dessas 3 síndromes, a partir de agora daremos ênfase apenas na desnutrição aguda. O marasmo resulta de uma insuficiência geral de todos os alimentos, ou seja, o indivíduo não come. Para tentar suprir a demanda energética e fornecer aminoácidos como fonte de energia para o corpo, ocorre catabolismo e depleção do compartimento somático proteico, que é evidenciado pela perda de massa muscular. Além disso, a gordura subcutânea também é mobilizada como fonte de energia. Vale ressaltar que os níveis de albumina permanecem inalterados ou levemente reduzidos, pois o compartimento de proteína visceral está esgotado apenas parcialmente, visto que há depleção maior do compartimento periférico. Como consequência desse processo, o indivíduo apresenta extremidades magras, fazendo com que a cabeça pareça grande demais para o corpo e também apatia, resultando em uma aparência de velho. Ademais, existe anemia, deficiência vitamínica e imunológica, especialmente a mediada por células T, resultando em co-infecções. A segunda forma de desnutrição aguda, a desnutrição edematosa ou cachecol, foi descrita classicamente como ocorrendo quando uma criança é desmamada rapidamente da fonte de proteína de alta qualidade, que é o leite materno. Por esse fato, esse tipo de desnutrição também é conhecida como doença do primogênito. Ela ocorre quando a privação de proteína é relativamente maior do que a redução de calorias totais. Diante desse fato, ao contrário do marasmo, ocorre uma perda intensa do compartimento de proteína visceral e relativa economia de gordura subcutânea e massa muscular, que resulta em hipoalbuminemia e, consequentemente, edema. As crianças com cachecol têm um peso que geralmente é baixo para a média da sua idade. Elas se apresentam com abdômen protuberante e edema periférico bilateral que se inicia nos pés e progride na direção cefálica à medida que a doença se agrava, podendo mascarar a perda de peso.
A pele pode ter áreas heterogêneas de despigmentação com aparência escamosa, comumente com áreas de abrasão e infecção resultante. O cabelo é muitas vezes esparso, seco, quebradiço e despigmentado, aparecendo marrom amarelado em crianças cujo cabelo normalmente é preto e grosso. Finalmente, as crianças com cachecol marasmático apresentam a perda de peso grave do marasmo e do edema do cachecol. Em comparação com as crianças com qualquer uma dessas síndromes isoladas, essas crianças são, em geral, as mais doentes e com o prognóstico mais reservado. A fisiopatologia geral da desnutrição resume-se a uma redução funcional adaptativa de todos os processos do organismo. Em consequência disso, observamos as seguintes alterações morfológicas comuns entre cachecol e marasmo: atrofia de mucosa e perda de vilosidades no intestino delgado, hipoplasia de medula óssea, diminuição no número de percussores de células vermelhas, atrofia cerebral, atrofia do timo e de outros tecidos linfóides. Uma característica que distingue eles é o fígado gorduroso, resultante da síntese reduzida do componente proteico dos transportadores de lipídios, as lipoproteínas, presente apenas no cachecol, e a atrofia muscular presente apenas no marasmo. É importante levar em conta dados da anamnese como antecedentes neonatais e nutricionais, aspectos psicossociais, saneamento básico, moradia e presença ou não de doença associada. Segundo a OMS, o diagnóstico de desnutrição aguda em pacientes entre 6 e 59 meses utiliza-se a curva de crescimento, peso, estatura, circunferência do braço e ou a presença de edema nutricional. Existem duas classificações para a desnutrição: a de Waterloo, utilizada para crianças de 2 a 10 anos, e a de Gomes, utilizadas para crianças menores de 2 anos. Dependendo da gravidade, o tratamento pode ser feito no hospital, em centros de nutrição, ambulatórios e na comunidade domicílio. O tratamento de desnutrição pode ser dividido em 3 fases, descritas a seguir. Sua duração mínima prevista é de 26 semanas, para atingir a reabilitação e prevenir recaídas. Fase 1. Estabilização inicial. Tratar ou prevenir hipoglicemia, hipotermia, desidratação e choque séptico. Corrigir desequilíbrio eletrolítico e deficiências de micronutrientes, sem ferro. Tratar infecção, iniciar alimentação. Fase 2. Reabilitação, após a primeira semana. Dar alimentação intensiva para assegurar crescimento rápido visando recuperar o peso perdido. Corrigir deficiências de micronutrientes, com ferro. Fazer estimulação emocional e física. Orientar a família. Fase 3. Acompanhamento. Orientar quanto ao local com acompanhamento de modo que se previnam novos episódios de desnutrição e se assegure a continuidade do tratamento. A fase de estabilização vai do 1º ao 7º dia, a fase de reabilitação da 2ª semana até a 6ª semana, a fase de acompanhamento vai da 7ª semana à 26ª semana.